Em 26 de abril de 1937, uma subdivisão da Força Aérea Nazista, Luftwaffe, chamada Legião Condor, bombardeou a cidadezinha de Guernica, na Espanha, com um objetivo: fazer o cálculo da quantidade necessária de explosivos para aniquilar uma cidade. A cidade de Guernica foi totalmente destruída. Naquela época, Pablo Picasso foi convidado pelo governo da República da Espanha para fazer uma pintura mural que seria exibida no pavilhão espanhol na Feira Internacional de Paris. Picasso deu uma resposta um pouco descompromissada. Não se demonstrou muito entusiasmo, mas depois do bombardeio de Guernica, tudo mudou. As notícias, os relatos e as pesquisas feitas pelo artista levaram-no a compor uma obra que expressa a agonia, o desespero, a dor e o sofrimento dos habitantes da cidade de Guernica. Com esta fonte, os aviões nazistas voavam rasteiro para atingir as pessoas que se refugiavam no campo. Essa fonte confirma que os nazistas voavam baixo e metralhavam os civis que tentavam fugir. Baseado em fatos históricos. 26 de abril de 1937 em Guernica. Uma cidadezinha no norte da Espanha está prestes a se tornar muito famosa, mas por todos os motivos errados. Ajuda! Faça alguma coisa! Todo jornalista é um alvo. Sai! A câmera! Não, espera! Toda a verdade é encoberta. Fiquem longe da fronteira. Obedeça às regras, Sr. Howell. Eu sou do New York Herald Tribune. Se você escreve o que eles querem, nunca vai levar um tiro. Você é um espião? Não! Teresa, ele a irrita, o Sr. Howell? Os americanos não se importam com nada. Não se esqueça disso. Saúde. É um dos nossos? Isso é inaceitável. Querem que eu divulgue a propaganda de vocês? Esse escritório inteiro é uma farsa! Nós dois queremos a mesma coisa, Henry. O problema é que um de nós não é livre. Seu mentiroso! Saia daqui. No prelúdio da guerra, a primeira vítima é a verdade. Melhor vir comigo. Pra onde está levando ela? O massacre em Guernica. Picasso inspirou-se nos bombardeios de Guernica para retratar uma das obras de arte mais famosas do século XX. Mais famosas da história. Foi pintado em tempo recorde e era um mural de aproximadamente 3,5 metros de altura por 7,76 metros de comprimento, utilizando apenas as cores preto, branco e tonalidades de cinza. E foi pintado em tempo recorde por Picasso, apresentada ainda no ano de 1937 na Exposição Internacional de Paris. Agora, existe uma anedota muito conhecida sobre essa pintura. Na época, Paris e a França estavam dominadas pelos nazistas e um general alemão foi na Exposição Internacional e viu a obra de Picasso. O general alemão chamado Otto Abetz
olhou bem para a pintura, virou-se para Picasso e perguntou: foi o senhor que fez este horror? Ao que Picasso, com toda a elegância, respondeu: não, senhor general. Foram os senhores nazistas que fizeram. Picasso apenas tinha retratado a tragédia. Picasso havia criado uma das mais duradouras imagens do século XX e possivelmente seu trabalho mais famoso. Entretanto, na época foi muito criticado pelos fascistas espanhóis, alemães, lógico, como já se esperava, que o chamaram de degenerado. Mas também foi criticado pelos comunistas, que rotularam a obra de antissocial e totalmente alheia a um saudável ponto de vista proletário. A Espanha estava em guerra. Essa guerra foi considerada um ensaio da Segunda Guerra Mundial. Era a Guerra Civil Espanhola, que durou de 1936 a 1939 e iniciou-se com um golpe militar liderado pelo general Francisco Franco. A sociedade espanhola ficou dividida e, depois de 3 anos de guerra, o saldo final foi de mais de 500 mil mortos. Várias cidades destruídas. E a implantação de uma ditadura nos moldes do fascismo, chamada de franquismo, que vai durar de 1939 até 1975, com a morte de Francisco Franco. Depois da vitória do general Francisco Franco, que governou a Espanha por 36 anos, Picasso sempre se mostrava ansioso para que a sua obra fosse levada para a Espanha. Mas sua condição era: o quadro deve ser entregue ao governo da República da Espanha no dia que a República for restabelecida. Com o passar dos anos, ficou claro que isso não aconteceria. E Picasso mudou a condição para, no dia em que as liberdades democráticas forem restabelecidas na Espanha. Após a morte de Francisco Franco, em 1975, foram feitos novos apelos pela entrega da pintura. Isso levou os herdeiros de Picasso, que tinham falecido em 1973 e não viu sua obra voltar para a Espanha. Os herdeiros de Picasso e o Museu de Arte Moderna de Nova York finalmente cederam, e Guernica foi instalada em Madrid. Atualmente encontra-se no Centro de Arte Rainha Sofia, em Madrid. E essa foi a história do quadro Guernica e do contexto geral, que era a Guerra Civil Espanhola. Espero que tenham entendido a matéria para o 9º ano. Deixa seu like. Valeu, turma! Em 1937, durante a Guerra Civil Espanhola, os fascistas devastaram a cidade de Guernica com bombas aéreas executadas pela Luftwaffe nazista. A pintura Guernica de Picasso foi sua reação contra essa tragédia. Picasso abriu mão do uso de cores vivas, optando por retratar a tragédia de forma monocromática, utilizando basicamente o preto, branco e algumas tonalidades de cinza. Vamos tentar apenas fazer uma interpretação dessa fantástica obra. O guerreiro e sua espada partida podem ser vistos como consequência da fúria nazista, mas ao mesmo tempo como resistência popular. A mãe e seu bebê morto representam todas as mães que tiveram seus filhos inocentes mortos.
Alguns lembram da Virgem Maria tomada pela dor de ter seu filho no colo. O touro é o símbolo da cultura espanhola. É aquele animal que sobreviveu às bombas, mas também pode ser interpretado como brutalidade. A palavra bombilha em espanhol significa ao mesmo tempo bomba e lâmpada, e a lâmpada pode ser a metáfora da destruição, contrapondo as lamparinas a óleo que era muito usada pelos camponeses bascos. Uma mulher que assiste a tudo com assombro e incredulidade. Outra que ergue os braços para o céu e parece estar gritando de dor, sendo queimada pelo incêndio. E ainda a outra que caminha sem uma das pernas, num gesto de crucificação. Todas essas três representam as vítimas. Já o cavalo tem um projétil atravessando-lhe a boca e parece relinchar de dor, indícios de que a fúria nazista não poupou nem mesmo os animais. Cada pontinho desse pode ser interpretado como uma das vítimas, lembrando que o cavalo e o touro são símbolos da tourada e da cultura espanhola. E finalmente, uma flor quase transparente que representa a esperança em meio ao desespero geral. Hoje em dia, Guernica é vista como símbolo da paz, definitivamente uma pintura antibélica.